Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcelo Silva. Hoje nós vamos conversar sobre a ordem dos exercícios, que é mais uma variável de suma importância dentro da prescrição de treinamento de força. Tudo bem? Então, antes de começarmos, eu gostaria de pedir para se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito, e se inscreveu agora, seja muito bem-vindo. Gostaria de pedir para ativar o sininho, né? Porque assim, cada vez que eu colocar algo novo aqui, você recebe um alerta e pode assistir o quanto antes. E também deixar aquele like, caso seja interessante a postagem que eu fiz. E sendo interessante, deixa um feedback se possível, tá? Se possível. E se não gostou, coloca aí, se quiser também, o que não achou interessante. Tranquilos? Então, primeiro ponto, a influência da ordem dos exercícios nas adaptações. A ordem dos exercícios, quem vem primeiro, puxada ou rosca direta, puxada ou supino, leg ou supino, a ordem desses exercícios interfere na magnitude das adaptações? Bom, sim. A ordem dos exercícios ela tem relevância nessas adaptações hipertróficas. Tanto que desde 2010, Roberto Simão já falava que o maior nível de força muscular e espessura normalmente acontece em músculos que são treinados no início da sessão. No início da sessão de treinamento de força. Agora, se o exercício que foi prescrito é um exercício de modalidade ou um gesto motor esportivo, isso obrigatoriamente deve ser inserido no início da sessão. Aí você fala, mas essa referência aqui já trazia isso. Não necessariamente. Aqui, pessoal, quando nós falamos de força e hipertrofia, aqui deixa claro que ainda te dá a brecha com relação à parte de aplicação prática. Você pode colocar um exercício no começo da sessão durante uma semana, na semana seguinte fazer a inversão dessa ordem. Essa como é que eu falo? A referência ela deixa aberto para isso. Já no segundo caso aqui, falo sobre treinamento desportivo. E treinamento desportivo não te deixa brecha para muita coisa. Tá? Agora vem o outro ponto. Segundo Halper e Ben, a fadiga induzida pelo primeiro exercício pode interferir negativamente na performance do exercício que vai ser realizado seguinte. Em especial quando o mesmo grupamento muscular anterior foi exercitado. Aí você fala, pô, não entendi. Fadiga local, pessoal. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, tá? O que seria essa fadiga local. E detalhe, aqui dentro da fadiga local, já deixo bem claro que nós temos referências de que não é só pela fadiga local. Por exemplo, peitoral e depois a realização do tríceps. Ou se você coloca o tríceps primeiro e depois vai para peitoral, para supino. A fadiga do tríceps pode interferir diretamente no exercício supino, por exemplo. Isso eu estou falando de fadiga local. Agora, também existe referências de que se você treina supino e depois vai para um grupamento muscular em outro segmento, por exemplo, para as coxas ou membros inferiores, por assim dizer, também há interferência negativa, não necessariamente de fadiga local, mas há interferência. Então, se você fosse acatar ou se você fosse organizar um cronograma de treino na tentativa de fugir dessa fadiga ou fugir desse prejuízo relacionado a deixar um exercício para depois, para posteriori, ou tentar beneficiar um grupamento muscular, a questão é, coloque o grupamento muscular deficiente ou coloque o grupamento muscular cujo objetivo é mais urgente, por assim dizer, no início da sessão de treinamento. Tá? Até porque os exercícios que são realizados ao final da sessão demonstram alguns resultados inferiores, isso com relação ao número de repetições. Isso é uma referência, isso são referências agudas. Tá? São referências agudas, então se você contabiliza ou faz a contagem de número de repetições executada, performada no tríceps pulley após a realização do supino, é diferente de o tríceps pulley isoladamente. Ou se você coloca tríceps e supino versus supino e tríceps, pode haver um decréscimo no número de repetições no supino, em detrimento da fadiga do tríceps. Aqui no exemplo, eu
sugeri, ou eu coloquei como exemplo, a influência dessa ordem. Então, executar a puxada alta antes da flexão de cotovelo pode interferir negativamente no resultado ou na resposta de performance da rosca direta. Aí tem gente que fala, então eu vou colocar a rosca direta primeiro. Só que vamos pensar um pouquinho comigo, pessoal. Quando você faz a puxada alta, eventualmente há a flexão de cotovelo, plano sagital, eixo látero-lateral. E o flexor de cotovelo acaba sendo o mesmo flexor de cotovelo aqui da rosca direta. Concordam? Então, se você faz esse e depois esse, durante o movimento da puxada alta, você já iniciou um trabalho de flexores de cotovelo. Tanto é que todo treinamento que você costuma pegar tem, por exemplo, 3 exercícios para grande dorsal e 1 ou 2 para bíceps. Não estou falando ainda que isso está certo ou não. Apenas apresentando o que nós temos até agora. A ideia é depois começar essa desconstrução desse paradigma ou desse bloquinho fechado que muita gente te passa. Agora vem o segundo ponto. Se você faz aqui e depois vem para cá, muito provavelmente, ou na verdade, nós vamos discutir isso mais para frente, o resultado ou a interferência da puxada alta na flexão de cotovelo não interfere negativamente na hipertrofia de bíceps, visto que o trabalho de bíceps já foi realizado aqui. Por outro lado, se você coloca a rosca direta primeiro, a fadiga muscular causada pelo bíceps pode reduzir a sua performance na puxada alta. E na puxada alta, o seu motor primário de adução de ombros, pessoal, é o grande dorsal. Então, se você gera prejuízos vindo da flexão de cotovelo para puxada alta, você pode trazer prejuízos para o seu grande dorsal em detrimento de ter pré-exaurido ou de ter exaurido um músculo que é agonista de flexão de cotovelo e acaba sendo um forte um grupamento muscular que contribui fortemente com a puxada alta. Então, isso vale para tríceps, isso vale para tríceps em relação ao supino, isso vale para o supino em relação ao deltoide, ou então isso vale para fazer um desenvolvimento antes de vir para o supino. Então nós temos que analisar tudo isso. Tranquilos? Então deixa aqui, pessoal, o seu comentário, manda para um amigo caso tenha sido útil, caso a informação tenha sido válida. E não percam os próximos vídeos. Muita coisa tem por acontecer aqui nesse canal. Fica com Deus.